A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos dar início à nossa lição de número 2, com o título Quem era Jó? Estamos muito felizes em estarmos aqui participando, juntamente dos comentários dessa lição. Sou amante da Escola Bíblica Dominical e para mim a Escola Bíblica EBD é um seminário contínuo. Você que não tem tempo de frequentar um seminário, seja um participante frequente da Escola Bíblica da EBD. A Escola Bíblica da EBD te dá a oportunidade de você detalhar pausadamente assuntos variados, sempre a revista está trocando, e aí você pode estudar detalhadamente, estudar em casa, e agora tem essa oportunidade também de durante a semana você estar ouvindo com calma todos os comentários das lições. O texto áureo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A introdução da nossa lição, ela diz assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Jó era um homem como nós, não havia diferença na vida de Jó em questão humana. Porém, espiritualmente, Jó ele tinha um exemplo a refletirmos muito. Porque Jó ele foi um homem provado e foi um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, a qual o Senhor falou para Satanás: viste meu servo Jó, homem íntegro, sincero. E aqui a palavra de Deus fala em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Olha, um homem muito próspero, tinha uma família equilibrada, tinha muitos bens, era um homem admirado, mas era um homem temente a Deus. E agora nós vamos detalhar as qualidades de Jó. Um homem de caráter irretocável. Não havia nada que alguém pudesse achar na vida de Jó que pudesse o envergonhar. E diz assim: homem íntegro, íntegro sincero, sinceridade. A sinceridade vai falar muito na questão da pessoa ter uma vida íntegra. E aí, quando a gente fala em integridade no mundo de hoje, a qual se fala que a internet, em muitas ocasiões, hoje as autoridades buscam cada dia mais colocarem leis para que possam corrigir, porque se fala que a internet é terra de ninguém. Ali, quando a pessoa é sincera, tem uma vida íntegra, ela será sincera e terá integridade só ou em grupo. Ela buscará ter uma integridade quando ninguém está vendo, ninguém está olhando para ela. Essa integridade vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte do seu caráter. E aqui diz: o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Hoje, na sociedade que vivemos, é muito valorizado o carisma. As pessoas carismáticas, as pessoas que têm boas habilidades de tratarem outras. Não que isso seja algo ruim, mas é algo muito valioso, sim. Mas e o caráter?
a pessoa deve buscar ser carismática, cada um tem o seu perfil. Sim, o carismático é algo muito bom, mas não adianta ser carismático se não houver um caráter tipo, sincero, íntegro. A sociedade ela busca muito hoje a questão do carismático e deprecia muitas das vezes a integridade, a sinceridade. Essa sinceridade não é sincericídio, falar de forma desmedida, mas sim buscar a melhor forma para se colocar e o momento. A intensidade também do que se fala e suas emoções precisam ser medidas também. A sinceridade, ela é valorizada quando ela é colocada de forma para que não venha ofender os demais. E aqui fala que Jó era um homem sincero. Fala aqui do mal, a pessoa de mau caráter, define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado. Sim, é importante falarmos, porque a palavra de Deus fala que se dizermos que não temos pecado, já estamos pecando. Vamos meditar neste versículo, que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dizermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Jó era homem como nós, mas que não tinha uma vida na prática do pecado. Aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele agora não pode viver uma vida na prática do pecado. Ele pode pecar, mas se arrepender. Ele não pode se acostumar, viver, ser um pecador contínuo no erro. E sim buscar ter uma vida santa em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 8, em Mateus capítulo 15, versículo 8, fala da questão da sinceridade. Que diz assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. O próprio Deus deu testemunho de Jó, porque via que Jó, ele servia ao Senhor, ele se dedicava ao Senhor, não apenas na aparência, mas sim no seu interior, as suas afeições, toda a sua dedicação ao Senhor. Jó, ele não tinha apenas de dedicar ao Senhor por aquilo que o Senhor deixava ele ter, por aquilo que ele recebia da parte de Deus, mas ele tinha o Senhor como Deus da sua vida. Ele reconhecia todas as grandezas de Deus, mas ele, em primeiro lugar, ele tinha Deus na sua vida. Como que temos colocado o Senhor na nossa vida? Será que temos verdadeiramente buscado em Deus? Essas lições levam-nos a refletir a nós mesmos e também trazendo para o nosso dia a dia. Aqui fala da sinceridade, que o próprio Deus, como eu já falei, deu testemunho deste homem, deste herói da fé. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como homem íntegro, né? Mas adiante, a palavra íntegro, que traduz no hebraico, tam, possui sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Aqui é interessante a gente refletir que é diferente daquela pessoa que maquina o pecado. A pessoa procura maquinar, procura se aproximar do pecado, procura possuir muitas das vezes o pecado na sua vida e querer servir a Cristo, mas mantendo intenções de viver uma vida de pecado, né? Então, aquele que busca desta forma precisa verdadeiramente se permitir buscar ter uma vida, uma regeneração, uma nova vida em Cristo Jesus. E viver uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida verdadeiramente transformada em Cristo Jesus. Reto, outra qualidade de Jó. Ele também era um homem reto, tem o sentido de alguém justo, direto,
na Septuaginta, de acordo com o grego, possui sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer mais uma leitura aqui que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evita os falatórios contrários, ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então aqui a palavra do Senhor procura ser um obreiro aprovado. O próprio obreiro, ele tem que procurar viver uma vida reta diante do Senhor. Buscar viver e se comportar de uma maneira irrepreensível. Se tem algo na sua vida que está sendo repreensível, que está sendo chamado a atenção, ele buscar mudança. Temente a Deus e desviava-se do mal. Aí eu me lembro muito de José, né? José era um homem que se desviava do mal, porque ali quando a mulher do seu senhor tentou agarrá-lo, ela já vinha o assediando, ele fugiu. Então ele fugiu da aparência do mal. E a gente pode fazer um contraponto com Sansão. E aí, se você vê o fim de José e você viu o fim de Sansão, você pode ver aí que o José, ele teve um fim bem sucedido, porque foi um homem que guardou princípios. Ali ninguém estava vendo José, né? Mas o Deus estava vendo, como se fala na palavra do Senhor, Daniel capítulo 2. Ele conhece o oculto e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. O Senhor nos vê como ninguém nos vê. Ele conhece até as nossas intenções, quando temos um comportamento. Então o Senhor é aquele que é perfeito para nos julgarmos. E vemos a Sansão, que teve um fim trágico, porque não guardou alguns princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus e desviar-se do mal. Temer a Deus e desviar-se das más conversações. Temer a Deus e desviar-se a sua mente, os seus olhos do mal. Hoje temos um mundo dentro de um aparelho celular. Outrora, para conhecermos um país, era necessário você buscar informações em livros, buscar informações em locais que davam, em mapas, locais que davam informações sobre aquele lugar. Hoje, num clique, você tem a seu dispor vários assuntos. É bom, é ótimo, é uma bênção. Mas se não sabermos usarmos, pode ser também uma queda, um meio de uma queda. Quantos estão, muitas das vezes, precisando até fazer tratamento por causa do vício que não consegue deixar o contato digital, não consegue largar, não consegue ter uma vida normal, porque estão viciados em jogos, estão viciados no contato digital, no contato da internet. Isso é algo que não está trazendo benefício para pessoas. E isso também é algo de extremo cuidado que se tem que ter até com crianças. Crianças que estão trazendo transtornos devido ao excesso de internet, devido ao excesso do contato do mundo digital. Hoje vemos que a infância mudou um pouco. Não se brinca, não se faz tantas coisas que outrora se fazia. Traz muito benefício, porém precisamos ter muita cautela também. Então, temente a Deus, precisamos desviar-nos do mal. Se o mal está ali, vamos lembrar de José. José fugiu. Ficou ali uma situação que ele correu de uma mulher, mas ele correu de ter uma queda espiritual. Foi o temor a Deus que fez José correr.
E aí vemos que Sansão buscava, né, se deitava, brincava com o pecado, com Dalila. E vede o fim trágico que teve. E aqui diz que Jó, ele tinha essa qualidade, temente a Deus. Apesar de tantas riquezas que aquele homem tinha, mas o temor ao Senhor estava no seu coração. Agora vamos para o ponto 2. Um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que são sábias, que nem são sábias, nem tão pouco prósperas, possuem conhecimento, mas não entendimento, porque o entendimento é perceber, entender, julgar. Não possuem conhecimento, riquezas, mas não possuem prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientação. Então ele era um homem que era procurado para dar orientações, ele era um homem para dar conselho. Ele não era apenas rico, ele tinha sabedoria. Ele não tinha apenas conhecimento, ele tinha entendimento. Ele não tinha apenas riqueza, ele tinha prosperidade. E vimos que Jó era um homem abençoado, era um destaque dentro da sociedade a qual ele vivia. Todo esse quadro poderia o atrair para se afastasse de Deus. Porém não, ele usava o temor a Deus como um princípio na sua vida. E por isso ele é um herói da fé, porque era um homem que nos traz um exemplo de integridade, de sinceridade, de espiritualidade e temor a Deus. Nesse ponto, é importante destacarmos que pessoas ricas podem sim servir ao Senhor, mas a riqueza deste mundo, muitas das vezes, ilude a mente humana e faz ela se distanciar do seu Criador. A própria palavra de Deus orienta e muitas das vezes ficamos até sem entender que é melhor ir na casa onde há luto do que da festa. Por quê? E logo ali temos a compreensão, porque no luto, na morte, no enterro, nós vemos que o homem não pode levar nada. Ele pode ter muitas casas, mas ele não pode levar a melhor que ele mais amava. Ele pode ter muitos bens, mas ele não terá como levar para a sua vida eterna. Então, no nascimento é uma alegria, uma esperança de alguém que está nascendo. Mas com a morte de alguém, começamos a refletir dos reais valores. Por isso que a palavra de Deus fala sobre essa questão, a importância de observarmos, porque no período quando a pessoa está sendo sepultada, está sendo velada, começamos a refletir quantos bens a pessoa muitas das vezes possuiu e às vezes não deu uma atenção à sua vida espiritual. Ou se ela teve tantos bens, mas se ela teve uma vida, uma prática espiritual, começamos a meditar que apesar de todos os bens que ela teve, ela não se apartou-se do seu Criador. E aí se parte para o lar eterno. E aí é interessante quando meditamos assim. A pessoa ter riquezas não é a questão. O amor ao dinheiro, esse é a grande questão. A palavra de Deus fala sobre isso. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro muitas das vezes se mata, se acaba relacionamento por causa do dinheiro, acaba-se amizades por causa de dinheiro, há traições por causa de dinheiro, irmãos brigam ou se afastam por causa de herança,
tanta coisa há por causa do dinheiro. E quando o homem chega ao fim, nada ele leva desta terra. Assim como ele veio, nu ele irá, né? Nu ele irá. Então é um caso para refletirmos. Mas Jó, apesar de toda a riqueza que tinha, toda a prosperidade que tinha, nada disso o afastava de Deus. Uma prosperidade baseada no ser. Aí vem a questão de eu falar. Pense numa pirâmide. Hoje é muito valorizado, nos dias atuais, o ter. O que a pessoa tem? Se a pessoa tem bens, tem casa, tem cursos. E se esquece muito do ser. O ser é a base. Quem você é? Jó era. Quem era Jó? Era servo de Deus, era pai, era amigo, era conselheiro, era fiel a Deus. Agora, o que Jó, lá no finalzinho, lá no topo da pirâmide, o que Jó tinha? Que vai o ter. Jó era um homem de muitos bens, de muitos gados. Seria hoje, nos nossos dias, um grande empresário. Jó era um homem que possuía muitas coisas. E no meio dessa pirâmide, o que fazer? O que Jó fazia? Jó, ele tinha empregado, Jó trabalhava com gestão, Jó era um homem que é diligente, né? Jó, nos dias atuais, seria um empresário que ali mantinha os seus bens, administrava os seus bens e os seus funcionários. Mas a base do homem, toda a lição ela é baseada no ser, Quem era Jó? Jó era um homem íntegro. E aí faz-nos refletir os nossos valores. E esses valores, eles precisam estar na nossa base. Quem somos? Somos servos do Senhor, somos pais, somos mães, somos amigos, somos pessoas que temos o nosso lar, a nossa família. Isso faz parte do ser. E hoje, nos dias atuais, se valoriza muito o ter, que é algo passageiro. Ou o fazer. O que você faz? O que você faz? Eu sou um doutor. Eu sou um dentista. Mas esse fazer, ele se passa. Que a pessoa pode fazer hoje e amanhã não fazer mais. A pessoa pode ter um bem hoje e amanhã não ter mais. Agora, o ser não. O ser está na base. Se ela é serva de Deus, independente se ela ter um carro zero ou não, ela é serva de Deus. O ser é a base. Precisamos trabalhar em nossas vidas essa base que é o ser. Então, Jó, essa prosperidade dele era baseada no ser. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Faz lembrar também de Daniel. Daniel, ele quando foi levado cativo para a Babilônia, ele teve a oportunidade, e ele poderia usar até a justificativa, de comer ali do manjar delicioso do rei. Mas ele se colocou no ser dele. Eu sou servo de Deus. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ter integridade ao meu Deus. Eu não vou participar desse banquete. E o Senhor o honrou naquele propósito. Então esse ser, ele está intrínseco na vida de Daniel. E aqui nós vemos também que na vida de Jó, ele tinha todos esses bens, mas ele não se vangloriava do que ele tinha nem do que ele fazia. Mas a sua vida estava balanceada no que ele era, que é o ser, né? O que ele era, íntegro, reto, correto, sincero. Um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aqui falava que os filhos tinham
casas, eram 7 filhos e 3 filhas. Não descreve aqui que havia bebedice, dissolução, mas que havia um ambiente de confraternização, de unidade familiar. E o nosso Deus, ele aceita essas coisas, porque a unidade vem de Deus. Com bom e com suave é os irmãos viverem em união. Mas Jó, ele se preocupava com seus filhos e ele oferecia sacrifício pelos filhos, que pensava que vai que no interior de meus filhos tem um blasfemado contra Deus, tem um pecado no seu íntimo contra Deus. E Jó, ele sacrificava pelos filhos, ele mantinha ali uma postura de cuidador, de sacerdote do lar, né? Um pai cuidadoso, zeloso, um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequente de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Esta piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Um homem cuidadoso, zeloso, né? Moralmente, uma moral sólida, né? Uma espiritualidade sólida. Ele traz verdadeiramente um exemplo para as nossas vidas. E se diz aqui em Jó, capítulo 1, versículo 5: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Tinha uma vida contínua diante de Deus. Nós temos que ter o hábito, e se não termos, devemos buscar ter um hábito de buscarmos a Deus continuamente, não só na hora das dificuldades, na hora que as coisas apertam. Como a palavra do Senhor diz, entra no teu quarto, no seu particular, vai conversar com Deus, vai manter uma vida de oração, buscarmos também ter uma vida de palavra, lermos a palavra do Senhor, que é o manual de fé, da vida do cristão. Se você não tem esse hábito, busca ter, leia a palavra do Senhor, começa um propósito de leitura da palavra de Deus, lê mais a palavra do Senhor, orar mais, não sair de casa sem antes de você fazer a sua oração, você que trabalha, você orar, no seu retorno você também agradecer ao Senhor, buscar ter uma vida de maior contato com Deus, um homem de vida consagrado. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó, os santificava, levantava de madrugada, oferecia sacrifício, holocausto. E ele se preocupava que seus filhos no seu interior pudessem ter pecado contra Deus, como já falamos, Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Ele mantinha sempre em oração, orar pelos seus, pela sua família, orar pelos seus filhos, sacrificar. Nos traz aí um bom exemplo, E traz também a vida de Jó, que ele não precisou se isolar da sociedade. Ele era um homem que era conhecido dentro da sociedade. E ele não se isolou para ter uma vida santificada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se isola, ele vai contra a verdadeira sabedoria, que é Provérbios 18, versículo 1. Que é a verdadeira sabedoria não nos orienta assim. Então Jó, ele não se isolava, precisou se isolar para ter uma vida santificada, dar exemplo. Mas nós sabemos que nas demais lições vai falar que Jó foi um homem provado, muito provado. Mas há um versículo que eu desejo deixar para a sua meditação, que fala de Jó, Jó 13:15, que diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei.
Que esperança, né? Que esperança, que exemplo este grande homem nos deixa. E que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Nós falamos um pouquinho sobre o caráter, a prosperidade e a piedade deste gigante da fé, que foi do Antigo Testamento, né? Mas que deixa aí um exemplo nos dias atuais para a nossa vida espiritual, nossa vida também social. Ele não se escondia. Então, nos tempos que vivemos também, precisamos manifestar os frutos do Espírito, precisamos manifestar no nosso ser quem somos. E se há alguma coisa em nós que verdadeiramente está nos trazendo, né, repreensão e não está condizendo com a palavra de Deus, buscarmos em Cristo Jesus, nos consertarmos e vivermos o melhor de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Um abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.